Muito bem. Hoje, irmãos, nós vamos começar a falar a vocês com uma mensagem que vem por título de Os Dois Senhores. Os Dois Senhores. Hoje nós nos encontramos aqui na comunidade de CDHU, no bairro do Jardim Leônidas, né? Nós temos alguns concorrentes a respeito de som, de música externa, mas eu quero pedir a todos vocês, aos nossos membros da igreja, como também nossos amigos do YouTube, que possam se concentrar então aí na mensagem que vai ser então explanada para vocês. Nós temos então sempre dois caminhos. Temos dois senhores, cada um deles expondo para nós o seu ponto de vista, mas cabe a mim e a você decidir o caminho que nós vamos seguir. Nós temos então um Senhor que ele fala uma coisa em Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Vamos ver então o que fala para nós um desses senhores, escrito em Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Então nós temos na Bíblia dois senhores, e todos os dois estão procurando ganhar a nossa alma. Olha que interessante, esses dois senhores estão procurando ganhar a nossa alma e prometendo coisas para nós, que cabe a nós decidir que caminho nós queremos trilhar. Então um desses senhores, eles nos fala aqui em Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. Disse o seguinte, posso ler? Todos aí encontraram? Um desses senhores nos fala o seguinte: e o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então um desses senhores disse, o Senhor Deus aqui está dizendo: não comam dessa árvore, o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Deus deu a ordem para Adão e Eva, deu o conselho para eles: vocês não devem comer. Isso foi um dos senhores, o Senhor Deus Jeová. Mas na mesma situação tivemos um outro senhor dando uma ideia diferente. Vamos ver então em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Deus deu uma ordem, dizendo: certamente morrereis se comerem do fruto. O outro senhor se apresentou e disse o seguinte, vamos lá então, Gênesis capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então aqui naquele momento, Adão e Eva se encontravam no jardim do Éden. E naquele momento então o que aconteceu? Chegou Deus do céu e disse: olha, não mexam nessa árvore, que essa árvore, se vocês mexerem, vocês vão morrer. Aí veio outro senhor, que era Satanás, e disse para eles: olha, pode comer tranquilo, porque certamente vocês não vão morrer. Olha o contraste. Só que naquele momento, Adão e Eva tiveram que tomar uma decisão. De que lado que eles deviam estar? Do lado de Deus que disse: não comerás, ou do lado de Satanás que falou: pode comer, né? Que nada vai acontecer com vocês. Infelizmente, a decisão de Adão e Eva foi uma decisão funesta, que hoje nós estamos colhendo o resultado, irmãos, dessa decisão que eles tiveram. Eles escolheram o quê? A voz de Satanás. Recusaram a voz de Deus e atentaram a voz de Satanás e comeram do fruto, né? E Adão e Eva estão vivos hoje? Não, eles morreram conforme Deus havia dito. E hoje todos nós estamos também sujeitos à morte devido à escolha que eles tiveram, né? De escolher um lado errado. Mas aí, irmãos, ainda continuamos nós com esses dois senhores, querendo a nossa alma.
Um falando uma coisa, outro falando outra. Vamos ver, por exemplo, o que está escrito, né, em Êxodo capítulo 20, versículo 8. Vamos ver, abram suas Bíblias, em Êxodo 20, né, Êxodo 20, versículo 8. Se alguém puder dar uma Bíblia para nossa amiga aqui também, para poder acompanhar e ajudar. Ah, tá sem óculos, né? Então, vejam vocês aqui. Vamos ver o que um desses senhores falou, meus amigos, em Êxodo capítulo 20, versículo 8. Olha que interessante, né? O que nós vamos ver agora aqui, né? Todos encontraram, podemos ler, Êxodo 20, versículo 8. Então o Senhor Deus disse o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Olha que interessante. Deus disse para o povo de Israel: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por que ele falou lembra-te? Porque as pessoas esquecem, né? As pessoas esquecem. Então Deus falou: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse foi o Senhor Deus. E aí veio Satanás e falou o seguinte, né? Guardai o quê? Domingos e festas, né? E hoje nós vemos que isso está tão comum, as pessoas guardarem os domingos, né? E seguirem as tradicionais festas, que parece que a voz de Deus é mentira e o que o inimigo falou de guardar domingos e festa é a verdade, né? Hoje em dia, como Adão e Eva tiveram uma decisão no passado, escolher um caminho, as pessoas também estão com o direito de escolher ou fazer a vontade de Deus, né, ou a vontade de Satanás. A vontade de Deus é bíblica. Lembra-te do dia de sábado para santificar. A ordem de Satanás é guardar domingos e festas. Ele quer sempre ir contra a mensagem de Deus. Se Deus fala uma coisa, ele quer que as pessoas façam diferente. E hoje em dia, todos nós temos direito de escolha de que lado que nós queremos ficar. Mas quem decide somos nós. Nós vimos que quando nós obedecemos a Deus, as bênçãos são grandes. Mas aquele que vão para o lado de Satanás, as consequências são funestas, né? Para o povo que obedecem a Deus, está preparado um céu, né? Que Deus prometeu uma cidade santa. Para aqueles que fazem a vontade de Satanás, está preparado o fogo do inferno, né? Então, duas decisões diferentes, com consequências diferentes. Então, vimos aqui, irmãos, isso é muito importante. Nós vemos também, irmãos, uma coisa muito interessante em Mateus, capítulo 4, versículo 9, né? Vamos ver, irmãos, o que está escrito em Mateus 4, versículo 9. Gostaria que todos abrissem as suas Bíblias para que vocês tivessem, então, uma boa ideia também de outra coisa muito importante que nós temos aqui em Mateus 4, versículo 9. Todos encontraram? Gostaria que vocês abrissem sua Bíblia, que vocês realmente pesquisassem aí, porque o assunto agora é muito profundo, né? E em Mateus aqui 4, versículo 9, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a tentação, né, de Jesus. E ali então Lúcifer tinha feito a tentação para Jesus Cristo. E ele falou para Jesus e disse, Mateus 4, versículo 9. E ele, vamos ver aqui o 8, começar pelo 8 primeiro. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles. E ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha que interessante. Naquele momento, então, meus irmãos, que Jesus estava sendo tentado, Lúcifer chegou para ele e disse, olha, toda a glória deste mundo eu vou te dar. Basta você o quê? Simplesmente se ajoelhar diante de mim. Tudo isso será seu. Ó, que interessante, ó, que promessa, irmãos, né? Todo o problema de Jesus estava sendo resolvido. Não precisava morrer pelo ser humano. Satanás iria se retirar desde que Jesus se prostrasse diante dele. Essa, irmãos, é a maior de todas as tentações de Satanás.
As pessoas não estão nos nossos dias de hoje mais, irmãos, em busca do reino dos céus. Eles querem um reino aqui na terra, a satisfação aqui nessa terra. Então veio Jesus. Veio Jesus. Vocês podem deixar marcado aí, sublinhado essa parte, que nós vamos voltar novamente nela. Então esta foi a hora, é o que Satanás promete para você. Que você se ajoelhe diante dele, que você o sirva, e ele vai dar tudo o que você quer. Olha que interessante, né? Ele vai dar o que você precisar, desde que você o adore como Deus. Vamos ver então em São João, irmãos, São João 14, 1-3. Satanás promete um reino aqui nesse mundo. Vamos ver então em São João 14, 1-3, o que é que o outro Senhor promete, né? Estamos falando aqui de dois senhores. Os dois senhores fazendo promessa para nós. Os dois senhores mostrando benefícios, né? E então aqui nessa parte, Satanás promete dar a você tudo o que você quiser, desde que você o adore. E o outro Senhor diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha que interessante, irmãos. Um Deus mostrando benefício para você aqui nessa terra. E o outro Deus mostrando para você a vida eterna, um benefício eterno lá no céu. Só quem vai decidir, irmãos, de que lado vai ficar é você. Irmãos, hoje em dia, muitas pessoas estão enchendo as igrejas, irmãos. Não pelo que está escrito em São João 14, 1-3. As pessoas, irmãos, hoje em dia estão enchendo as igrejas pelo que está escrito em Mateus 4, 9. Então as pessoas estão querendo, irmãos, que Deus os abençoe aqui nessa terra, irmãos. Não que eles se preparem para o céu. E isto, irmão, é assustador. Irmãos, no livro Eventos Finais, página 102, vem mostrando para nós que Satanás, ele está dando tudo que as pessoas estão procurando. Tudo que as pessoas desejam, ele está querendo oferecer para as pessoas. Se a pessoa quer saúde, ele oferece e dá saúde para essas pessoas. Se as pessoas querem carro, querem bens terrenos, ele está procurando dar esses bens terrenos para as pessoas. Desde que as pessoas se contentem com as coisas aqui nessa terra e não tenham o interesse de se preparar para o céu. Irmãos, hoje em dia, quando você vai numa determinadas igrejas, você não vê as pessoas, o pregador falando sobre os benefícios que nós vamos ter no céu. Você vê as pessoas pregando 1 hora, 2 horas, 3 horas, mostrando os benefícios que Deus pode conseguir para nós aqui nessa terra. Irmãos, isso é muito assustador, porque o nome de Deus está sendo usado, mas na realidade, irmãos, não é Deus. Não é Deus. É Satanás que está dando os bens para as pessoas aqui nessa terra, com o objetivo de aqui eles não se preocuparem em herdar o reino de Deus. Eu falo isso para os irmãos e quero que os irmãos prestem bem atenção no que eu vou contar agora, para vocês ficarem bem cientes que não é Deus que está agindo nessas igrejas, irmãos. Não é Deus. E vou mostrar para vocês. E olha, e eu vou provar para vocês. Irmãos, é o seguinte. Vocês sabem, eu sou enfermeiro, trabalho na área de UTI e comando uma equipe. E um determinado dia eu estava olhando os pacientes
E vi, então, um enfermeiro da parte da tarde, ainda ali, depois do horário, né, dele, estudando. E ele estava estudando, esse enfermeiro. Aí eu vi um livro, ele estudando um livro, e eu vi estudando algo como se fosse uma lição, um estudo diário. Seja bem-vinda. Estudando livros, né? Vários livros, pesquisando ali, vários livros em cima ali da mesa. Ele não estava no horário de trabalho dele, mas ele estava fazendo algumas pesquisas. E naquele momento eu olhei ali o assunto, né? E eu vi assim que meio estranho, né? Eu assim, perguntei para ele assim: ô amigo, o que você está estudando? Aí ele falou assim: olha, esse aqui é um livro de tal escritor espírita. Esse livro aqui também é de tal escritor espírita. E ele estudando ali tudo sobre espiritismo. E aí ele falou assim: você frequenta a igreja espírita? Olha, aquilo que ele me respondeu foi terrível. Ele me falou o seguinte: eu sou satanista. Eu adoro Satanás. Aí eu fiquei assim meio, né, pensativo. Ah, você adora Satanás? E nós estudamos, né? Nós temos nossos estudos diários, temos nossos livros, que nós devemos ler todos os dias, para nos aperfeiçoarmos cada vez mais nos ensinamentos e nas doutrinas de Satanás. E falei para ele: é mesmo? Porque ele sabia que eu sou cristão. E falou assim, Walter, eu vou te contar uma coisa para você, porque eu sei que você é cristão. Mas olha, você está vendo essas várias igrejas que existem por aí? Assim, você está vendo essas igrejas que muitos pregadores sobem lá na igreja, expulsam demônios, né? Fazem curas, fazem milagres. Não vou falar para você todas, que Deus também faz o trabalho dele, mas a maioria expulsa demônios, faz cura por intermédio de Satanás. Mas como? Eu perguntei para ele: como que você pode me falar uma coisa dessa? Que certeza você tem? Pois então, Walter, eu faço consulta com pastores. Muitos pastores, antes deles irem para o púlpito pregar sobre Deus, fazer curas e milagres, eles nos procuram para se revestir do poder de Satanás, para subirem no púlpito, terem poder de fazer curas e milagres. Lá eles falam de Deus, lá eles expulsam demônios, mas tudo por intermédio do próprio diabo. Muitos deles me ligam, e como eles não podem ir no centro aonde nós frequentamos, eles vão a um determinado hotel, e nesse hotel eles se alojam, e lá então nós procuramos por eles, e aí ali na entrada eles nos informam que quarto eles estão, e lá nós fazemos o trabalho, e as pessoas se revestem do poder de Satanás e vai para os púlpitos fazer pregação. Então, meus amigos, é muito complicado hoje em dia. E isso que me falou foi uma pessoa que adora Satanás, que ele frequenta, realmente ele sabe da existência de Satanás, ele é adorador. Não, eu sou adorador, eu sirvo a Satanás, né? E ele falando isso para mim, porque ele fazia isso com muitos pastores de diversos tipos de igrejas que se revestiam do poder de Satanás para poder pregar, fazer curas, fazer milagres. Não quero dizer para vocês que lá no meio não tem a pessoa sincera que tenha sido curada por intermédio de Deus. É bem provável que isso tenha acontecido, porque Deus vê a sinceridade do coração. Mas Deus sabe também que muitas pessoas conhecem a verdade, sabe como o que deve fazer, não faz, e vai lá então para se revestir do poder do inimigo. E digo para vocês, irmãos, que hoje as igrejas estão lotadas de pessoas que procuram bens terrenos, vão em busca de Deus, não com o interesse de herdar ao céu,
mas sim benefícios aqui nessa terra. Não quero dizer para vocês que Deus não abençoa. Deus sim, você pede, Deus abençoa você, tem interesse de te abençoar materialmente. Mas não deve ser esse o motivo pela qual você vai até Deus. O motivo pelo qual que você vai até Deus é você viver com Ele para sempre, eternamente, herdar o reino de Deus. Então, uma parte, esse Senhor que é Satanás, ele quer que você tenha os bens aqui nessa terra. Mas Jesus Cristo, Ele quer te dar os bens aqui nessa terra, mas também Ele quer te dar para você um dos maiores bens, que é a vida eterna. Eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21, de 1 a 3. Nós vimos lá em São João, então, que 14, que Jesus foi procurar, preparar lugar para nós. E Ele já foi, irmãos, e esse lugar já está preparado. Veja você, o que está escrito em Apocalipse capítulo 21, de 1 ao 3. Vamos ver então o que está escrito para nós aqui, para que vocês tenham uma noção exata de tudo o que Deus quer para nós, irmãos. Apocalipse 21, de 1 a 3. Achei aqui, já encontrei. Vocês viram lá em São João 14, 1 a 3, que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, se você está passando por angústia, por problemas, quer alguma coisa na sua vida, lança sobre Cristo. Tudo que te incomoda, lança sobre Jesus Cristo. E Ele fala, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, mas quantas moradas? Vejamos aqui, irmãos, que está escrito em Apocalipse 21, de 1 a 3. Aqui diz o seguinte: vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ali nós vimos em São João que Jesus foi para o céu preparar um lugar. João já tinha, na sua visão, ele já viu a cidade pronta, já viu esse lugar pronto. Olha que interessante, irmãos, né? E os irmãos pensam que esse lugar é pouca coisa? De jeito nenhum, irmãos. Vamos ver o que está escrito na nossa Bíblia em Apocalipse 21, 16. 21, vamos ver o versículo 16. Vamos ver, irmãos, como que é essa cidade, como que é esse lugar que Deus nos promete, irmãos. Como que é? Vamos abrir a Bíblia, então, em Apocalipse 21, 16. Aqui fala para nós o seguinte: a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Então, irmãos, uma cidade que, o comprimento, a largura e a altura são iguais. Nós não imaginamos o que é isso, mas teve uma autora que resolveu descobrir que tamanho que é essa cidade, né? E aqui nós temos aqui Cecília Nascimento. Ela fez aqui este livro da Inspiração Juvenil de Ouro no Prêmio, né? Nós temos aqui na página 203, ela fez uma descrição atual do tamanho dessa cidade, e eu quero ler para vocês, e prestem bem atenção. Aqui está falando para ela, o título é Há Vagas, né? E a mensagem é o seguinte, é o que nós lemos aí, né? Então ela falou o seguinte, irmãos, aqui para nós: os irmãos sabem qual é a cidade mais populosa do mundo? Tem uma ideia? A cidade, irmãos, mais populosa do mundo, ela fica na China, e ela é a cidade de Xangai, né? São cerca de 18 milhões de habitantes em sua área de mais de 2.600 quilômetros quadrados. Se nós considerarmos, irmãos, também a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo, ela tem cerca de 1.500 quilômetros quadrados. 1.500 quilômetros quadrados. Cerca de 12 milhões de habitantes. Se nós pegarmos a grande cidade de São Paulo, ABC e assim por diante,
ela vai para 21 milhões de pessoas, irmãos, só nessa região. Para vocês terem uma ideia, a cidade de São Paulo, o prefeito da cidade de São Paulo, ele comanda mais pessoas do que os governadores do estado do Mato Grosso do Sul, de Sergipe, Rondônia, Tocantins, Acre, Amapá e Roraima somados juntos. São Paulo é maior do que esses 7 estados do Brasil. Olha que interessante. Como tem muita gente na cidade de São Paulo. E aqui tem uma coisa bem interessante, irmãos. Se você acha isso interessante, vocês, que São Paulo tem 1.500 km², certo? A cidade santa, sabe quantos quilômetros quadrados tem, irmãos? Nossos dias de hoje em dia? 4.840.000 km². Entenderam? A cidade santa tem 4.840 km². Fazendo a conversão aproximada das medidas dos tempos bíblicos para o sistema métrico atual, tá? Esse seria o tamanho da Nova Jerusalém, de acordo com o Apocalipse 21. Isso, irmão, significa que, olha que interessante, para você ter uma ideia, isso que caberiam 1.861 cidades do tamanho de Xangai. Olha, Xangai é a maior cidade do mundo. Tem cerca de 18 milhões de habitantes. Para vocês terem uma ideia, a cidade, ela cabe 1.861 cidades do tamanho de Xangai. É muito grande. Ou 326 mil cidades de São Paulo. 3.226 cidades do tamanho de São Paulo. Só para você ter uma ideia do tamanho da cidade santa que Deus prometeu para nós, né? E o detalhe bíblico, irmãos, fala que são 2.200 quilômetros de comprimento. Olha, 2.200 quilômetros, irmãos, de comprimento, 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros do quê? De altura. Você já imaginou isso? Você já viram uma cidade, um prédio de 2.200 quilômetros? É o tamanho da cidade santa, irmão, de comprimento, de altura. Os muros da cidade santa têm 2.200 quilômetros, irmãos. Para vocês terem uma ideia, irmãos, o prédio mais alto que nós temos no mundo fica na cidade de Dubai. É o Burj Khalifa, né, que está localizado na cidade de Dubai. Ele tem uma altura de 828 metros. O prédio mais alto tem 828 metros. Para você ter uma ideia, irmãos, se nós fôssemos empilhar, então esse prédio ele tem 163 andares de altura. Isso quer dizer, irmãos, para ter uma ideia, se nós formos comparar o maior prédio do mundo, a altura dos muros da cidade santa, a altura do muro da cidade santa, são 2.657 prédios, colocando um em cima do outro. Tentou imaginar isso? 2.637 prédios, do maior prédio do mundo, um em cima do outro, é a altura da cidade santa. Então, irmãos, o que o olho não viu, ouvido não ouviu, nem passou pela imaginação humana, é o que Deus tem preparado para os seus filhos. Que maravilha, irmãos! E Satanás trabalha dando bens aqui na terra para que você não herde o céu, para que você não tenha o direito a essa maravilha que Deus está preparando, porque ele já esteve lá, ele viu como é maravilhoso e ele foi expulso porque ele recusou todas essas bênçãos. E agora ele não quer que você tome a decisão de fazer a vontade de Deus e herdar o reino dos céus. Então, meus irmãos, meus amigos, hoje você tem dois senhores. Tem Deus para você dar ouvido e tem a Satanás. Deus quer te dar a vida eterna, né? Deus vai te abençoar, você aqui nessa terra, e dar a vida eterna. Satanás quer que você tenha bens terrenos, dá tantos bens terrenos para você,
que você fique satisfeito com aquilo que você tem aqui na terra e não pense em herdar o céu. Hoje nós temos dois senhores. Qual o caminho que você vai seguir? A quem você servirá? Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então a mensagem de Deus é: vinde a mim. E Satanás diz: ajoelhe-se, tudo isso te darei, se prostrados te adorares. A quem você vai servir? A decisão realmente é sua. Amém?